Você sabia que as reações químicas possuem um mecanismo inteligente para se adaptarem às mudanças do ambiente? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o conceito de equilíbrio químico e como ele se relaciona ao princípio de Le Chatelier. Além disso, eu vou falar sobre como sistemas reagem a alterações externas e algumas aplicações práticas desse princípio. O princípio de Le Chatelier foi formulado por Henri Le Chatelier no final do século XIX. Ele afirma que, quando o sistema em equilíbrio é perturbado, ele se ajusta para minimizar essa perturbação e restabelecer o equilíbrio. Basicamente, o sistema responde como se estivesse tentando anular a mudança. Uma das formas de perturbar o equilíbrio é alterando a temperatura. O calor pode ser tratado como um reagente ou produto, dependendo do tipo de reação, endotérmica ou exotérmica. Se aumentarmos a temperatura em uma reação, o sistema busca absorver o excesso de calor, deslocando o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Por exemplo, numa reação como essa, o hidrogênio forma amônia e libera calor. Isso mostra que aumentar a temperatura faz o equilíbrio se deslocar para os reagentes, já que o sistema tenta reduzir o calor extra. Outro caso, se diminuirmos a temperatura, o sistema busca produzir mais calor, deslocando o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que libera energia térmica. Na mesma reação que já vimos, ao diminuir a temperatura, o sistema favorece os produtos, no caso a amônia. Outra situação em que o princípio de Le Chatelier é aplicado são nas alterações de pressão. Quando a pressão aumenta, o sistema se desloca para o lado que contém menos moléculas gasosas, reduzindo o impacto da pressão. Por exemplo, na reação, o nitrogênio se combina com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Isso mostra que aumentar a pressão desloca o equilíbrio para os produtos, diminuindo o número total de moléculas de gás. Além disso, quando a pressão diminui, aumentando o volume do recipiente, o sistema compensa, deslocando o equilíbrio para o lado com mais moléculas gasosas. Na mesma reação, diminuir a pressão favorece os reagentes, pois há mais moléculas gasosas desse lado. A concentração dos reagentes e produtos também pode alterar o equilíbrio. Se você adicionar mais reagentes, o sistema fará a reação se acelerar, consumindo o reagente extra e restabelecendo o equilíbrio. Se você remover produtos, o sistema vai produzir mais, buscando equilibrar novamente as concentrações. Por exemplo, nessa reação, se você remover o NH3, o sistema consumirá mais do nitrogênio e hidrogênio para formar mais amônia. Agora vamos ver como o princípio de Le Chatelier é aplicado na prática. Um exemplo clássico é o processo de síntese de amônia, usado na indústria para produzir fertilizantes. Nesse processo, a reação entre nitrogênio e hidrogênio forma amônia, sendo aquela equação que você está familiar. Se aumentarmos a pressão, o sistema irá fornecer a formação de amônia, já que há menos moléculas de gás no lado dos produtos. Se aumentarmos a temperatura, a reação se deslocará para o lado dos reagentes, já que a formação de amônia é uma reação exotérmica. Assim, a temperatura e a pressão podem ser ajustados para otimizar a produção. Em resumo, o princípio de Le Chatelier nos ajuda a entender como sistemas químicos em equilíbrio respondem a mudanças externas, ajustando-se para minimizar as perturbações. Isso tem diversas aplicações práticas, desde a indústria química até a biologia, e é uma ferramenta essencial para otimizar processos e controlar reações.